super, super especial, porque vai tratar de um tema muito polêmico. É o doutor Gerardo Campana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acertei bom dia. tudo? Acertou. Oh, que coisa boa! É médico, psiquiatra e consultor. Doutor, empresa familiar. Eu já conheci várias. E é um percentual muito pequeno dessa empresa vir prosperar. Porque às vezes existe desentendimento e cada um quer a sua parte e a empresa acaba. Isso já aconteceu por questão de ética e de respeito aos amigos que eu prestei serviço como publicitário. Eu não vou, jamais vou mencionar o nome deles. Aí eu pergunto, empresa familiar, o que fazer para solucionar conflitos que sempre existem e não vai deixar de existir nunca. É por isso que já existe este problema. Eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação para os assinantes da NET, do canal 26, do Pajuçara Sistema de Comunicação, e o programa é o TNH1 Notícias. Bom dia, boa tarde, boa noite, um grande abraço e é uma honra para mim em tê-lo aqui no nosso programa. Bom, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, é uma honra para mim também, né, estar aqui no seu programa, podendo conversar com você e com os ouvintes, né, do seu programa. A empresa familiar, você tem razão quando diz que são poucas aquelas que sobrevivem. As estatísticas mostram que está em torno de 15% a 20% daquelas que chegam à segunda geração. E um número menor que chega à terceira geração. E isso não significa que o pessoal, digamos assim, que compõe as empresas familiares, eles não sejam eficientes ou competentes. Normalmente, a dificuldade está muito vinculada ao campo emocional e à questão da sucessão, que não é preparada adequadamente. Então, ocorre essa, digamos, calamitosa, né, realidade que não precisaria ser assim, que em alguns lugares, por conta dos cuidados, né, que as empresas familiares estão tomando, no sentido de reformularem a forma de se relacionar família e empresa, né, vem modificando gradativamente esse quadro, essa estatística. Isso já é uma coisa, é um avanço muito grande, não é verdade? Está aqui. Dentre as preocupações que envolvem a concepção de uma empresa familiar, os conflitos emocionais ocupam um lugar significativo. Por que isso, doutor? Porque a parte emocional, né, ela é fundamental na vida do ser humano, né? E normalmente a parte emocional, ela não é tão contemplada quanto a parte racional e a parte intelectual no desenvolvimento do indivíduo, né? Geralmente fica relegada a um plano secundário, né? Você, talvez, os ouvintes não tenham ouvido falar, né, ou não passaram, nunca passaram, por exemplo, por treinamento nas áreas do pensamento, do sentimento, da emoção, né, e da imaginação. Quem é que é treinado nessas áreas? Ninguém é treinado. É verdade. Você é treinado desde pequenininho para você ser bem-sucedido do ponto de vista profissional, né? Mas você é um ser humano, você é uma pessoa, você tem componentes afetivos, você tem componentes emocionais e na nossa sociedade se lida com isso da forma como é possível, né? Então esses componentes, eles interferem tanto positivamente como negativamente em tudo que a gente faz. Agora você imagine, a empresa, né, ela é um cadinho, né, de diferentes personalidades. E essa família sendo constituída, ou essa empresa sendo constituída por uma família, né, ou por mais de uma família, porque tem empresas que são multifamiliares. É verdade. Então, as dificuldades de casa, elas podem ser transferidas ou levadas para o local da empresa. E as dificuldades da empresa podem ser levadas para dentro de casa, né? Então, basta alguém, por exemplo, discordar de mim na empresa que eu participo, principalmente se for algum familiar com quem eu já tenha algum tipo de dificuldade, ou sobre quem eu tenha projetado alguma dificuldade que eu tenho com um outro familiar,
eu vou me indispor com aquela pessoa, né? Porque eu não consigo perceber. E às vezes aquela situação ela se repete, né? Quase do mesmo jeito, parece ser um videotape que de vez em quando é ligado, porque se repete quase do mesmo jeito, mas os participantes não conseguem perceber. E quem está de fora, às vezes percebendo, chega a dizer para os participantes, mas eles não conseguem ouvir, porque não desenvolveram essa capacidade em função da dificuldade emocional, né? Se dentro da empresa não tiver alguém que seja capaz de, com isenção, né, assumir a função do mediador, aquela dificuldade ela tende a prosperar e tende a contagiar outros componentes, sejam familiares ou não, da empresa. Porque aí, com o passar do tempo, vai ter o grupo que se alia a cada uma das partes. E aí o conflito, que às vezes era só entre duas pessoas, termina sendo um conflito mais generalizado. Se alguém na empresa tem condições de ser um mediador e ajudar na intermediação do conflito, na mediação do conflito, pode-se chegar a uma resolução. Se não tiver, aí a solução é buscar uma ajuda externa, livre, emocionalmente livre, que seja capaz de mostrar os caminhos, né? Não dizer o que é que vai ser feito, mas de mostrar os caminhos, apontar o que é que está acontecendo, para que os participantes possam, tomando consciência, mudar de atitude mental, ser capaz de ouvir o outro, perceber que não é só a sua ideia que tem valor, que a do outro pode ter também, aprender a lidar com as diferenças, né? E por aí afora. Eu, além de apresentador, eu sou publicitário também. E eu sempre costumo dizer que eu via meu avô, ele dizia que negócio só é bom quando ele é bom para ambos. Quando passa a ser bom para um só, o negócio não presta. Então, meu filho chegou à maioridade e queria ser publicitário também. Eu digo, agora tem um detalhe. Você é meu filho dentro de casa. Na agência, você vai me obedecer e obedecer, porque existe uma hierarquia. Tem pessoas que sabem mais do que você na área de criação, na área de design. Está à sua disposição para você aprender tudo. Agora, discutir, dizer que é filho do dono, isso não existe porque eu vou lhe demitir. E ele tocou, já foi embora, está morando com Deus, assaltaram, eu não gosto nem de falar desse assunto, assaltaram a bicicleta do meu filho caçula, ele foi atrás dos bandidos de carro e mataram ele dentro do carro. Tudo está morando com Deus. É uma ferida que jamais vai cicatrizar e quando eu falo disso eu fico super emocionado, mas é só dando o exemplo. Então ele respeitava toda a hierarquia que existia dentro da agência. Um belo dia, eu atendi a Casa do Colegial. E a Casa do Colegial comprou uma grande loja aqui na Moreira e Silva. E mandaram fazer 30 outdoor. Volte às aulas com a Hiper Casa do Colegial. Eu cheguei para os donos e digo, olha, Hiper é o bom preço. A Casa do Colegial, não. Não, mas é muito grande. Não, não é tão grande como vocês estão pensando. Hiper não tem nada a ver. Volte às aulas com a Casa do Colegial. Aí eles, não, mande fazer assim. Ao anoitecer, eu já tinha levado o material, eles chegaram para mim e disseram, Canetinha, você tem razão, tira a palavra hiper, volte às aulas com a Casa do Colegial. Tudo bem. O design já tinha ido embora. Aí eu chamei meu filho, disse, olha, está errado, nós já mandamos para Lux, o outdoor, e tem que se mexer nisso aí, você vai ter que pegar o design gráfico. Ele disse, não, papai, eu faço. Digo, meu filho, você está dizendo que faz, vai tirar a palavra hiper, vai criar um caso com o design. Não faça isso, vai chamar ele. Ele disse, deixa eu fazer para você ver. Foi lá e diagramou a coisa perfeita. E eu disse, agora não fale nada para o profissional, porque ele vai dizer, mexeram no meu trabalho. E ele tem razão, fique calado. De repente, 30 outdoor dentro de Maceió, isso é década de 80 para 90, meu amigo, 30 outdoor dentro de Maceió, que existia um número muito pequeno, o design viu. Disse, rapaz, com aquela cor vermelha, o outdoor da Casa do Colegial ficou muito bom. E não tocou no assunto, passou despercebido, porque tinha sido retirada a palavra hiper.
isso foi um sucesso total. Não existe mais a Casa do Colegial, mas um amigo meu, que era dono, já está morando com Deus, o outro mora em Brasília, que é o Jaime Barros, lá da cidade que se faz Vale da Chita. Como é o nome? Quem lembra aí, produção? Paulo Jacinto, isso aí. Natural de Paulo Jacinto. O Jaime Barros, que mora em Brasília, e o professor Djalma, que já está morando com Deus. Aí eu lhe pergunto, doutor Gerardo Campana, é possível impedi-los ou saná-los de forma até mesmo simples? Como fazer isso neste contexto? Você deu o exemplo de como você conversou com o seu filho. Certo. Foi um acordo, meio impositivo, mas foi um acordo que você fez com ele, que ele aceitou, né? Então, uma forma de prevenir os conflitos na empresa familiar, né, é o acordo familiar. Se estabelecer um protocolo familiar, um conselho de família que vai administrar esse protocolo e as questões atinentes à família, né, para ter questões pontuais estabelecidas nesse protocolo. Então, por exemplo, você contratou o seu filho, digamos, né? Contratar parente, né? Ele pode ser demitido? Pode. Né? Pode. Mas se tiver mais de um sócio familiar e você demite o filho do outro, você demite o seu sobrinho, o seu irmão ou a sua irmã poderá não gostar. Justamente. E pode gerar problema. Pode. Mas se isso foi conversado antes e foi acordado, né, aquilo vai ser feito porque foi estabelecido de comum acordo pelos membros da família participantes da empresa. Então, a possibilidade de conflito é bem menor ou talvez até inexistente, porque todo mundo está sabendo, né? Um familiar pode usar o carro da empresa? Né? Pode ou não. Aí a família vai estabelecer isso, vai passar a fazer parte do protocolo, se esse carro pode ser utilizado ou não. E aí tem muitas questões a serem discutidas para evitar conflito. Você estabelece você é o fundador de uma empresa. Você e um irmão seu são os fundadores. Aí você tem filhos, seu irmão tem filhos. Esses filhos crescem, eles se casam. Os filhos, mesmo que eles não estejam dentro da empresa, eles são sócios, não são? Futuros sócios. Verdade. Eles vão ter uma cota. Eles se casam. As esposas ou os esposos, né, por conta da vinculação conjugal, eles terão participação também. Também. Né? Então, se tudo isso não for discutido e não forem estabelecidos parâmetros para a atuação, né, mesmo que seja mais adiante, eles estejam ainda pequenos, poderá gerar problemas no futuro. No futuro. Ok. Eu quero agradecer ao doutor Gerardo Campana, médico, psiquiatra e consultor. Doutor, muito obrigado pela brilhante participação sua aqui no TNH1 Notícias, do Sistema Pajuçara de Comunicação. Obrigado mesmo pela sua participação. Aquele abraço, sucesso. E a Isolda, que é minha produtora, tem o seu telefone. Quem quiser entrar em contato com o senhor, nós podemos passar o número do seu telefone, não é verdade? É verdade. Ok. Muito obrigado, aquele abraço e tudo de bom. Eu agora